Então, Isto. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao curso Objetivismo e Livre Mercado, uma parceria do Objetivismo Brasil com a Atlas Network. O objetivo do curso, como estava comentando para vocês, é justamente aproximar um pouco a nossa comunidade de pessoas mais interessadas em objetivismo de outros temas que também são muito prementes e importantes no mundo liberal, entre eles a escola austríaca, outras teorias morais liberais que também fazem parte da nossa discussão diária e fazem parte também das conversas que nós temos com outros colegas liberais, além de módulos também que contemplam gestão de projetos e liderança, que é então esses últimos dois módulos também focados na aplicação desses conhecimentos para a vida de vocês, para a vida de cada indivíduo. Então, essa é a ideia geral do curso. Espero que vocês gostem. E eu passo a palavra para o professor Arthur. primeiro, eu gostaria de agradecer, Matheus, pela oportunidade, também feliz pelo número de presentes. Vai ser um prazer aí apresentar um pouco a escola austríaca. Hoje é uma apresentação mais geral, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais dos fundamentos, até epistemológicos e do conhecimento da escola austríaca, como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E na próxima aula eu vou tratar mais em específico empreendedorismo e a análise das intervenções dentro, vamos dizer assim, das políticas públicas, né? Das políticas estatais, melhor dizendo. Eu não gosto muito do termo políticas públicas, porque o público não é o do Estado, né? Esse é um termo que a gente adota no Brasil, mas que, na verdade, é um termo equivocado. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui, não sei se já... Opa, peraí. Está aparecendo? Tá, tá perfeito. Bom, então... Fundamentos de Escola Austríaca, hoje aula número 1. Eu sou Arthur Marião Ciolim, eu sou doutorando em Economia na Universidade Rei Juan Carlos e eu sou fellow do Instituto Mises Brasil. Fui convidado pelo Matheus para dar essa aula, só para me apresentar, não lembro de caso o Matheus não tenha me apresentado. Bom, então, para iniciar, o que é a Escola Austríaca? A Escola Austríaca ela é uma escola de pensamento econômico que surge em 1871 com a publicação do livro Princípios de Economia Política pelo economista austríaco Karl Menger. Hoje até há uma discussão se ela de fato é uma escola austríaca. Por exemplo, o professor Huerta de Soto fala que ela é uma escola espanhola de economia. Por quê? Porque a base da escola austríaca ela não vai estar no pensamento protestante, como, por exemplo, esteve presente na formação da escola clássica com Adam Smith e outros pensadores britânicos, mas sim ela vai estar baseada já lá no século de ouro da Espanha, que tinha os pensadores pós-escolásticos, que podemos dizer que, de certa maneira, são economistas, né? Que lá já vamos encontrar algumas citações sobre o valor ser subjetivo, sobre preço justo, e também ela vai ser influenciada por dois pensadores que eu vou trazer com mais destaque na próxima aula, porque eles falam bastante de empreendedorismo, que são o Richard Cantillon, um irlandês ou escocês, agora não, acho que escocês, que se que morava em Paris, que trabalha um banqueiro que trabalhou inclusive e foi parte da bolha do Mississippi, mas foi um cara que percebeu antes a virada do ciclo e que fez bastante dinheiro e que depois voou 10 anos fugindo pela Europa e que acabou falecendo num incêndio, enfim, com poucas explicações. Também vai ter influência do Frédéric Bastiat, também vai ter do Turgot, que foi um economista francês que, ao contrário dos fisiocratas que viam um valor só na terra, ele vai ver o papel do capitalista empreendedor na economia, ele vai ser o primeiro a trazer essa visão do capitalista empreendedor na economia, e que, infelizmente, é uma linha de pesquisa, de construção do conhecimento continental que não se seguiu quando surgiu a economia clássica.
A economia clássica, né? Agora, divagando um pouco, mas já trazendo esse comparativo para vocês compreenderem, os slides até para explicar para vocês, eu fiz um número reduzido para fazer mais um apanhado de temas que nós vamos tratar e não discorrer todo o conteúdo para não ficar lendo slide que fica ruim. Mas, enfim, essa tradição se perdeu na economia clássica, que a economia clássica tem uns insights muito bons, divisão do trabalho. Então, por exemplo, a importância de divisão do trabalho é claro, é essencial para a economia, é o caminho natural de uma economia sofisticada, uma economia produtiva e com bom arranjo de capital, mas não é na divisão do trabalho em si que está o fruto do o fruto, os frutos econômicos, a força motriz dos processos econômicos. Também não vai ser nas vantagens comparativas do Ricardo, que também é um insight bacana sobre especialização e como as economias nacionais devem se especializar no que elas são mais produtivas. Por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil, nos últimos 20 anos, os ganhos de produtividade vieram basicamente do agronegócio, né, do setor do agronegócio, que não são só a produção dentro da porteira, tá? É toda uma cadeia, desculpa, não são uma cadeia. Então, uh, em quem vê as vantagens comparativas como um argumento sólido, vai dizer, não, nós temos que focar nesse setor e fazer mais trocas do que está fechando a economia e tentando fazer uma economia quase autossuficiente em diferentes setores, que é mais ou menos o que o Brasil faz desde os anos 30, protegendo a indústria e criando essas aberrações como a Zona Franca de Manaus. Enfim, mas ela tem um erro basilar, fundamental, fulcral para a economia clássica, que é a teoria do valor do trabalho. Eles não têm uma explicação definitiva do porquê de onde vem o valor dos itens, dos bens econômicos. Eles convencionaram que vem do trabalho utilizado. E se é o trabalho que dá valor aos bens, então faz sentido, e eles são, nesse sentido, Marx é uma consequência, uma concatenação, uma continuidade do valor trabalho smithiano, porque Marx vai dizer, se o valor vem do trabalho e quem trabalha são os trabalhadores, então por que tu tem o proprietário da empresa, tu tem o capitalista? O capitalista, na verdade, ele explora, ele fica com a mais-valia. Então, dentro lá das origens do pensamento smithiano da economia clássica, já estão, então, o que vai dar origem aos erros de Marx. Então, essa economia clássica não conseguiu explicar com fundamentação suficiente os processos econômicos, e vai existir um processo chamado, então, a partir da metade do século XIX, que é a Revolução Marginalista. E a Revolução Marginalista tem esse nome justamente porque são três considerados os autores da Revolução Marginalista. O primeiro é William Stelling Evans, inglês. O segundo, Leon Walras, francês. E o terceiro, Karl Menger, austríaco. Que eles vão ter uma visão de que o valor dos bens que ele tem para os indivíduos vai ser resultado da utilidade marginal de uma nova unidade daquele bem sendo utilizada para satisfação dos desejos, vamos dizer assim, da satisfação das demandas individuais. Então, por exemplo, a utilidade marginal, então vamos dar o exemplo da questão da água. O primeiro, eu estou no deserto e eu encontro uma venda de água, a primeira garrafa d'água eu vou ter uma grande utilidade marginal, mas conforme eu for bebendo água, elas vão ter uma utilidade marginal decrescente. A 10ª unidade de água que eu consumi, ela vai ter, 10ª unidade de garrafa d'água vai ter um menor valor para mim que a primeira, vamos dizer assim, ter satisfação. Então a Revolução Marginalista veio com esse insight. Mas há uma diferença muito grande dentro dos marginalistas. Enquanto o Walras e o Evans focavam em estados de equilíbrio, o Karl Menger vai enfatizar essa utilidade marginal, mas de uma maneira subjetiva, e não nesses estados de equilíbrio. O homem vai ser visto como um agente da história, como quem faz a história.
também gostaria de trazer alguns expoentes aqui, principais expoentes da escola austríaca, o Karl Menger, o fundador, e o que primeiro teve esse insight da utilidade marginal. Também é o pai da, assim, da metodologia institucional, da análise institucional dos processos sociais. Inclusive, ele também tem um segundo livro, que é sobre a análise dos processos sociais, e que vai, inclusive, vai estar presente, vai ser aplicada num pequeno livreto que ele tem, umas 60 páginas, salvo engano, que é sobre a origem do dinheiro, que ele explica como, de uma maneira dedutiva, e assim, fazendo reflexões, compondo fatos, que depois vai ser um método que o Hayek vai se dizer herdeiro e vai montar depois, ele vai entendendo a origem do dinheiro. Um aluno dele, muito importante, foi Bauer, foi ministro das Finanças da Áustria e que apresentou uma teoria do capital, foi quem colocou a teoria do capital na escola austríaca, e aí ele vai fazer uma crítica da teoria da exploração do marxismo. O aluno de Bauer principal foi Mises, que foi quem trouxe para o coração da escola austríaca a ideia do problema de cálculo econômico e também o método praxeológico, além de diversos outros entendimentos epistemológicos que eu vou tratar mais adiante. Temos também Friedrich Hayek, que vai tratar da questão do ciclo econômico, mas também vai dedicar muito da vida dele para um problema do conhecimento. Nós vamos ter Murray Rothbard, que é um anarcocapitalista, nós vamos ter Ludwig Lachmann, com toda a questão do subjetivismo radical, formação de expectativas, Kirchner, dentro do empreendedorismo como área de descobertas, o Huerta de Soto fazendo múltiplas análises até do sistema bancário e das reservas fracionárias, Salerno, que, vamos dizer assim, clarificou o pensamento misesiano e comparou muito com o Hayekiano, que é um autor muito interessante. E vamos ter também, por exemplo, Hans Hermann Hoppe, que vai implementar uma análise filosófica, praxeológica interessante, até mesmo para refutar os fundamentos da democracia. Enfim, esses são só alguns dos autores. Ao longo das aulas, das duas aulas, eu vou estar citando alguns deles e vou estar explicando alguns deles, englobando conhecimento, e também eu estou aberto a perguntas depois, vamos dizer assim, no fim das aulas, ou também durante, vocês podem ir perguntando caso surjam algumas dúvidas dos temas em específico. Bom, para a escola austríaca, um, um, um ponto basilar é a ação humana. Por quê? Porque a ação humana ela é uma parte irredutível da análise dos fenômenos sociais. Não, é assim como para certas partes da física e da química tu vai falar sobre átomo, para a ação humana, para os fenômenos sociais, a parte irredutível é a ação humana. Não existe ação de meio homem, eu não posso dizer que também que uma parte do meu corpo fez alguma coisa. Não, é sempre o homem, é sempre um homem, a gente, um indivíduo. Então a ação é parte irredutível no sentido de que não se pode constranger mais para fazer a pesquisa dos fenômenos sociais. Essa pesquisa vai sempre se dar através da ação do indivíduo, análise individual, né? A ação é vista como um comportamento autointeressado. Porque o homem age. O que o homem pode fazer? Agir e não agir. Ao agir, ele tem um comportamento autointeressado. Ele está procurando melhorar a sua situação. E isso exatamente é um axioma basilar da escola austríaca, que a ação humana visa substituir um estado menos satisfatório por outro mais satisfatório. Inclusive, todo intento de negar esse axioma é uma confirmação desse axioma, porque a pessoa que vai negar esse axioma vai estar querendo substituir um estado menos satisfatório de compreensão de um conceito, do conhecimento, por um mais satisfatório. Então, ela vai estar confirmando. E esse axioma auto-evidente, vamos dizer assim, que é o termo apropriado dele, ele vai ser a base do pensamento austríaco e da reflexão dos processos sociais dentro das diferentes abordagens metodológicas. O homem, então, ele é um sujeito da história. Ele é um sujeito da história. Ele não é um objeto, um mero objeto de pesquisa, como a gente pode reduzir átomos e fazer análise de moléculas, de pequenas bactérias no microscópio. Não, o ser humano ele não pode ser, ele não tem um comportamento probabilístico e determinístico. Ele está sempre criando no que se refere aos fatos sociais.
Então, os processos sociais sempre têm que analisar o indivíduo e compreender ele como esse indivíduo criativo, esse agente autointeressado, que tem uma leitura ex ante, ou seja, antes dos fatos, o homem reflete acerca da realidade dele para ele agir. E nesse sentido, até eu vou explicar mais para frente um pouquinho, mas já posso adiantar que a própria noção de racionalidade dos austríacos é um pouco diferente. Não, o homem racional não é aquele homem o homo econômicos racional, maximizador, que faz cálculos de utilidade, curvas de oferta e demanda e toma decisões perfeitas. Ele é um homem que, frente ao que ele conhecia, o que ele via antes do fato, ele toma uma decisão racional no sentido de tentar substituir um estado menos satisfatório por um mais satisfatório. E até o suicídio para o Mises vai ser visto, porque até mesmo as decisões como podemos dizer assim, putz, agora me fugiu a palavra, mais agora me fugiu, enfim, mesmo decisões mais extremas, veio a palavra, mais extremas, mais no limite, como o suicídio são ações que passaram por essa análise, por mais que, claro, a gente possa pensar que a pessoa não estava bem emocionalmente, mas para a praxeologia, para a economia austríaca, isso não vai ser interessante, não vai ser importante, porque trata da ação. Ela não é uma ciência psicológica, sim uma ciência que trata do processo social e econômico. Então, o homem como sujeito faz com que a escola austríaca tenha uma visão subjetiva. O ser humano como indivíduo agente, não mero reagente. O ser humano como criador. Os fatos sociais não são dados. Os fatos sociais, eles nunca são as condições já presentes dadas. Como o processo social é esse determinado e vai ser assim. Não, ele está sempre submetido à capacidade de criação, de raciocínio, de imaginação que os diferentes seres humanos têm. Então, mesmo um processo social não ser determinado que permitiu a expansão, por exemplo, da cultura judaico-cristã e da sociedade ocidental para a América, porque alguém lá em Portugal e alguém lá na Espanha teve uma reflexão e teve um insight de que poderia existir um novo mundo a ser encontrado, que foi culminar, claro, na descoberta de Colombo. É, hoje já adotam outros termos, mas enfim, a descoberta que Colombo fez da América. Então, o ser humano sempre é agente, o ser humano sempre pensando como um indivíduo que vai construir o futuro, sempre como alguém que ele faz o futuro. Não ele é parte do futuro, ele não é uma parte dos fenômenos que ocorrem. Ele não é um pedaço de lenha que está no campo e ao cair um raio, ele pega fogo. Então aconteceu isso aí. Então ele é a lenha, nesse caso, a combustão na madeira. A madeira é um objeto de estudo. O processo de combustão na madeira é um objeto de estudo. Ele existe, ele por si só vai existir, vai ser interpretado, vai ser analisado, vão ser feitos testes probabilísticos de laboratório, empíricos, para determinar com que temperatura a lenha pega fogo. E ele é um mero objeto de pesquisa. O ser humano não, ele não pode ser manejado, gerenciado, administrado dessa maneira. Ele é um ser agente criativo. Então, essa visão subjetiva vai muito de encontro, contra, batendo em frente da análise da modelagem neoclássica, modelagem econométrica contemporâneas. Então, essa visão subjetiva vai se referir ao homem enquanto sujeito da história, e é um subjetivismo que não está só dito nessa questão de que não está só presente nessa questão de vermos o homem como um ser agente, mas também uma visão subjetiva de que a ação humana não é homogênea. Se todo homem é agente, se todo homem é independente, todo ser humano tem uma capacidade diferente de concatenar fatos, criar conexões causais entre fatos, ou melhor, entre fins e meios, e uma interpretação própria da sociedade. O ser humano ele é sujeito à história porque ele faz, cada um ao seu modo e cada um de uma maneira independente e única. O ser humano constrói a história. Essa subjetividade também está presente porque é dependente da nossa interpretação, do nosso estrutura mental única, que apesar de usar uma estrutura parecida entre todos, tem os mesmos mecanismos mentais, mas digo que a conjunção cada ser humano é único,
dotado de uma única, exclusiva subjetividade, vai tornar o homem o sujeito da história. Aí, nesse sentido, então, a ciência neoclássica, como eu já adiantei, ela considera os valores como subjetivos, só que eles não entendem os custos também como subjetivos. É que é muito curioso, por exemplo, se tu for olhar Marshall ele vai dizer assim, não, ele vai dar os custos são, ou os preços são subjetivos, os valores são subjetivos, mas os custos não são subjetivos. Então, eles têm uma compreensão rasa do que é subjetivo ou do que é a subjetividade na ação econômica. Uh, e como eu disse antes, a própria compreensão desse processo social ela vai envolver a interpretação subjetiva da realidade. Os fenômenos são muito complexos e todos dependem de um framework mental. O que eu quero dizer com isso? O Mises vai ressaltar muito o papel das ideologias. Ideologia para ele é um conjunto de valores de conhecimento que vai nos fazer ver o mundo de uma certa maneira. Uh, O Hayek também vai falar em conhecimento, mas não vai tanto colocar essa ênfase na decisão, no comportamento deliberado, na ação propositada, autointeressada que o Mises vai colocar e vai ressaltar. Então, todo indivíduo ele tem essa capacidade única, maneira, que é um fruto um pouco da capacidade de reflexão, de perspicácia empresarial do indivíduo e, ao mesmo tempo, também do estoque de conhecimento que ele tem e como ele arranja esse estoque de conhecimento. Todos os fatos eles são compostos por como todo fato social é uma, não é uma teia de aranha, mas ela é como se fosse, ela é uma teia de aranha com diferentes, vamos dizer assim, nós que vão se organizando e que vão criando fenômenos complexos. Mesmo, por exemplo, vamos dar um exemplo. Qual o preço do petróleo para daqui um ano? Cada indivíduo que fizer uma análise dentro de diferentes aspectos e dimensões da realidade vivenciada vai ter uma interpretação diferente, vai balizar de maneira diferente cada um dos fenômenos, dos subfenômenos envolvidos e dos determinantes desses fenômenos e próprio do papel dos próprios indivíduos desses fenômenos. Então, todos nós fazemos uma interpretação da realidade. A realidade ela não é diretamente observável. Ela não é, como eu dei o exemplo da lenha com fogo, ela não é uma lenha pegando fogo, que é um fato diretamente observável. Ou quando se compõe, bom, eu não sei o termo técnico, H2, dois átomos de oxigênio, de hidrogênio e um de oxigênio se cria água. Então, isso é um fato diretamente observável. Tu está vendo aí, ou tu está vendo a ação do antibiótico num, numa bactéria. Então, é um fato diretamente observável. Agora, os fatos sociais, não. Todos nós somos sujeitos e objetos ao mesmo tempo. Todos nós vivemos a realidade, interpretamos ela e também vamos estudar ela, mesmo não só os acadêmicos, também as pessoas comuns, vamos dizer assim, vão estudar, os empresários vão estudar, os historiadores vão estudar para o passado, vão olhar para o passado com outros olhos, mas todos nós tentamos entender um pouco a realidade que a gente vive. Uns mais, outros menos, alguns muitas vezes podem até dizer que não estão nem aí, mas mesmo que eles digam isso, em certa maneira, eles vão estar adotando essa interpretação da realidade. E como também eu já dei uma pincelada, o Mises ele ressalta esse papel das ideologias e da ação consciente. Por Mises vamos dizer assim, o Mises quando ele fala de processos sociais, ele vai falar um pouco sobre as famílias, para dar que é um exemplo que ele dá, ele usa esse exemplo e ele não diz assim, não, são dilatados processos temporais em que instituições vão se formando, como o Hayek vai dizer do dinheiro, que não, foi ao longo do tempo, foi se formando o dinheiro, um processo de tentativa e erro, que foi se dando, diferentes pessoas agindo, e que parece até que não tem indivíduo ali no Hayek, parece um pouco passivo, enquanto a análise do Mises é mais ativa. Não existem indivíduos que refletem de uma certa maneira, as pessoas escolhem, elas vão ao longo do tempo tentando, errando e aprendendo o que é melhor e vão aprendendo também com o seu entorno. Alguém tem diferentes modelos de família, opa, peraí, aquele ali talvez é uma maneira de ser uma família que vai ser mais frutífera, melhor para mim. Não, então uma maneira de trabalhar melhor. As pessoas estão constantemente fazendo essas avaliações ex ante e aprendendo. O Hayek vai dar esse foco maior nessas
ordens espontâneas, esse cosmos, ele vai chamar de espontâneas essas instituições sociais. Eu já prefiro o termo orgânicas. Por quê? Porque se tu usa o termo espontâneas, parece que acontece do nada. Ao longo do tempo, tem instituições. E não, a gente sabe que o ser humano reflete ao longo do tempo. O ser humano é ativo. Existem indivíduos com mais poder que o outro, existem pessoas que lideram ou não. A realidade é desigual. E que então são construções orgânicas. Orgânicas no sentido bottom-up. Elas vão vindo de baixo para cima. E para entender muito melhor do que eu mesmo falando essas críticas, essas instituições espontâneas, se elas são espontâneas orgânicas, é muito bacana ler os papers do professor Joseph Salerno. O professor Joseph Salerno tem esse paper, Ludwig von Mises, como as a social rationalist. Ele vai ter um demogenizando Mises e Hayek, e ele vai ter também uma discussão com Leland Eger sobre cálculo, a importância do cálculo da especulação na economia, que são um debate no ano 94 que é muito interessante buscar. Tem disponível na internet no site do Mises americano, em inglês, para quem consegue ler. É uma maneira bem simples, vamos dizer assim, não simples, mas sintética, porque ele clarifica, faz uma explicação muito bem fundamentada da diferença entre Mises e Hayek. Também, além do subjetivismo, a escola austríaca se considera a única que adota um individualismo metodológico, o ser humano como agente, não como reagente. Esse homem, ele é um sujeito e não um mero objeto de estudo. Então, as ciências sociais elas vão estudar o homem, como eu disse, a parte redutiva é a ação humana. E elas têm que ter sempre foco no indivíduo. Não existem ações coletivas na sociedade. O grupo fez. Ah, não, os homens são assim. Não, os judeus são assim, os alemães são assim, os negros são assim, os brasileiros são assim. Essa análise determinística, grupal, coletiva, esse determinismo de grupo, ou até o construtivismo de grupo, que hoje é tão presente, por exemplo, na ideologia woke, que é assim, diz assim, não, brancos são assim, eles são racistas, eles querem isso, então nós negros temos que nos ajudar e odiar os brancos. Estou dando um exemplo, mais ou menos, assim, um pouco extremo de onde foi um certo debate nos Estados Unidos agora nos últimos anos, mas para entender que esse tipo de construtivismo e de polilogismo, ou melhor dizendo, esse polilogismo mesmo, que é a visão de que existem diferentes lógicas para diferentes indivíduos, então nós temos que, além grupos meio determinísticos, assim, não, o ser humano sempre é um indivíduo, é sempre cada indivíduo age e tem responsabilidade sobre as suas ações. O cara não pode dizer, não, eu sou homem, por isso eu sou assim. Ah, não, eu sou italiano, por isso que eu ajo dessa maneira. Nunca é essa. Claro, nós temos uma herança de aprendizado ao longo do tempo, mas nunca é essa aprendizagem passiva e determinística que a gente tem na realidade. Então, a escola austríaca vai se dizer a única realmente individualista e a única que realmente considera o indivíduo. E ela olha para o indivíduo. Ela dá valor para o indivíduo, ela valoriza o indivíduo, ela não vai valorizar os grupos. Não, então nós temos que melhorar a alocação de capital na sociedade, né? Na sociedade. E até para expandir um pouco mais essa visão, dá para se pensar também de que os próprios construtos sociais, as próprias instituições sociais, como o que é uma família não existe de fato, ela não é um ser com uma existência ontológica. Ela é o resultado da significação de algumas pessoas que criaram aquele arranjo, um negócio, uma firma também. Somos nós que vemos, por exemplo, um monte de sucata e uma máquina que amassa ferro e dizemos, pera, isso aqui é uma recicladora de metais, por exemplo. É da nossa significação. Aquilo ali não é um ser fato, não é como uma árvore, é uma árvore. Uma empresa é fruto da nossa interpretação. Então não existe como a gente não interpretar através do indivíduo e através do indivíduo visto como ser subjetivo. Para dar um pouco mais de base nessa questão dos processos sociais e da diferença entre os processos sociais e naturais, eu trouxe um gráfico no livro do professor Huerta de Soto, em que ele mostra, evidencia bem, explica bem as diferenças entre o mundo das ciências naturais e da ação humana. Matheus, eu posso só. Eu gostaria de pegar uma água, tá? Eu já volto só um segundo, tá? Sem problema. Espera aí, que eu tô com um segundinho.
Então, como vocês puderam ver um pouco da introdução do Prof. Arthur, para vocês que já têm um contexto da questão do objetivismo, vocês vão verificar que existem algumas coisas em comum, mas que também existem algumas formulações que elas parecem semelhantes, por exemplo, na questão do subjetivismo, mas que elas, quando se ouve o termo subjetivo, né, de subjetivismo, é, soa um pouco estranho. O Mises, no geral, ele está falando também do indivíduo, da mesma forma que o objetivismo. Mas vocês percebem que as próprias terminologias e algumas por exemplo, a questão do axioma da ação humana já é um tema que não é compartilhado pelo objetivismo, pela Rand. Então vocês começam a ver também um pouco dessas semelhanças, aí vocês entendem porque eles eram bons amigos, mas também que existem diferenças que vão ficando mais claras com o passar do tempo. O professor já voltou. Oi, voltei. Então, no mundo das ciências naturais, a gente fala em uma situação de risco. Risco é aquilo que pode ser mensurado. Risco, tu pode mensurar o risco envolvido nos processos naturais, mas não nos processos sociais, porque os processos sociais, como eles são sempre orientados para o futuro, um futuro a ser construído, eles sempre envolvem uma incerteza. Eles sempre não envolvem nada um risco garantido. Ele é sempre incerto. Ele é de condições não dadas. É um por se fazer. Então, também, nós vamos ter a questão dos tipos de probabilidade. Nas ciências naturais, determinados fenômenos, determinados uh, fenômenos, e, por exemplo, agora me fugiu o termo, como átomos, moléculas, determinados objetos, eles vão ter uma determinada, vão ser estudados, vão ter uma determinada probabilidade de comportamento dentro de uma classe, enquanto na ação humana não, nós vamos ter a probabilidade de caso, no qual podem se conhecer alguns fatores que afetam os eventos, mas não todos, e não nunca de maneira determinística, sempre como resultado da ação. No mundo das ciências naturais, o conhecimento é encontrado através do empirismo indutivo, investigação empírica, enquanto no mundo da ação humana o futuro é descoberto através da criação, da ação empresarial do homem. E o conhecimento social também é o uso de desse subjetivismo humano, individual, para que a gente se construa o conhecimento dos processos sociais. Mesmo o economista, ele vai usar de uma maneira reflexiva esse tipo de conhecimento. Então, nas ciências sociais também tem a questão agente empresário, um sujeito e não objeto, como nas ciências naturais. Então, baseado nessas diferenças entre as diferentes escolas, a escola austríaca vai propor diferentes propostas metodológicas. A escola austríaca ela não é uma escola de pensamento, assim, no sentido de ter uma única via. Ela é uma escola de pensamento com diferentes subescolas, diferentes métodos de pesquisa e agrupamentos de pesquisadores. O principal dessas propostas metodológicas, a principal, é a praxeologia, que é o estudo da ação humana, proposto por Mises, Ludwig von Mises, que é uma proposta metodológica baseada em um método teórico, baseado em axiomas, concatenados por uso de um raciocínio lógico dedutivo. Então, por exemplo, a ação é um comportamento autointeressado. A ação visa substituir um estado menos satisfatório por um mais satisfatório. Bom, então, concatenando, a gente chega a um conhecimento sobre as trocas. Porque se a ação é um comportamento autointeressado e que um indivíduo procura, com a visão ex ante dele, substituir um estado pior por um melhor,
ao fazer uma troca, ambas as partes ganham. Por que ambas as partes ganham? Porque ambas as partes vão estar tomando ação e negociando. Ou seja, quando A, que tem 300 moedas de ouro, faz uma troca com B, que tem um cavalo, significa que A valoriza mais o cavalo do que as 300 moedas de ouro. E ao contrário, por B, que vai valorizar mais teu ouro do que teu cavalo. Então, esse encadeamento a priorístico vai acontecendo e vai utilizando categorias universalmente adotadas pelo homem. Elas são categorias a priorísticas, ou seja, elas vêm antes da experiência, elas são intrinsecamente humanas à nossa lógica e vão ser elas que vão determinar o encadeamento da análise dos processos sociais. Não só das análises dos processos sociais do conhecimento econômico, como também do próprio conhecimento que o homem vai ter do processo empresarial da realidade. Ele usa essas categorias a priorísticas. E a economia, então, ela não precisa de uma prova empírica, porque através desse método de raciocínio lógico-dedutivo, o indivíduo pode, o economista pode alcançar a construção de uma ciência econômica. Outra das propostas é a proposta hayekiana. O Hayek vai adotar um caminho um pouco diferente. Ele vai fazer o uso do método compositivo, porque esse método compositivo, o próprio nome diz, ele vai compondo a realidade, ele vai interpretando diferentes conhecimentos e montando, como se fosse montando um quebra-cabeça, entendendo os processos sociais, fazendo interpretação da história. Então, esse método compositivo vai surgir a partir dos anos 30, quando, depois do debate Hayek-Keynes, que foi um debate acerca dos ciclos econômicos, em que o Hayek foi derrotado, vamos assim dizer, por Keynes. Até o momento era muito propício por Keynes, porque ele aumentava o poder do Estado e já tinham iniciativas como o New Deal implementadas. Então o Hayek vai adotar uma outra linha, ele vai passar a refletir mais sobre o papel do conhecimento, a construção de certos fenômenos complexos na sociedade, a partir do final dos anos 30, e ele vai desenvolver esse método compositivo ao longo do tempo. Ele até vai reconhecer a importância do método apriorístico dedutivo que o Mises adotava, mas ele vai limitar o uso para certos aspectos da ação individual. Para o homem, para analisar o homem em si, só o indivíduo, esse método seria adequado, mas quando a gente trata de processos complexos, com diferentes determinantes e fatores envolvidos e sujeitos a uma interpretação, esse método apriorístico ele é insuficiente. Então, dos fatos, nós vamos compreender esses padrões, vamos construir uma compreensão dos arranjos sociais, das instituições que determinam as ações dos indivíduos. Então, o método é histórico-interpretativo, ele faz uma interpretação da história para ir compreendendo padrões de atuação e compondo uma leitura da realidade. Também é importante citar o Murray Rothbard, que é o sucessor da abordagem misesiana. O Rothbard ele vai ampliar até mesmo o uso da lógica priorística, empregando também na análise ética, enquanto o Mises e o Hayek vão ter uma visão mais utilitarista. O Rothbard vai ter uma visão de direitos naturais, ele vai ter uma visão de direitos naturais que ele vai empregar até mesmo para a ética. Ele vai praxeologicamente passar a compreender a ética social e vai passar a compreender a ética social e até mesmo vai poder determinar porque o anarcapitalismo é o sistema mais adequado para o arranjo social. Ele vai, através do pensamento apriorístico, dá para se compreender os direitos naturais dos indivíduos. Então, por Rothbard, ele vai concatenar essa ideia misesiana e vai usar para os processos sociais também. Aqui eu trouxe um gráfico que dá para uma figura que dá para entender bem essas diferentes abordagens. A escola austríaca surge com Menger. Do Menger saem duas grandes linhas. A primeira que trata de instituições, que vai vir com Hayek, e também a linha da ação humana, que vai estar com Mises. Vai existir um pequeno choque entre essas duas, porque o Mises ele quase não usa o método evolutivo hayekiano. Ele reconhece a importância, ele vai falar um pouco de filosofia da história, mas ele quase é um subtema da pesquisa dele. Enquanto o Hayek também vai reconhecer o método apriorístico dedutivo, mas com certas limitações. Então, existe um choque entre esses dois maiores representantes da terceira geração de pensadores austríacos. E o Rothbard vai dar continuidade ao pensamento misesiano.
Tentando agregar esses três níveis, o professor Huerta de Soto, que é visto como um sintetizador da escola austríaca, ele vai propor uma perspectiva de pesquisa, um método de pesquisa que vai agregar essas diferentes abordagens, certo? Que ele vai, no qual ele vai desenvolver uma metodologia que vai empregar os três principais modelos, né, compondo Hayek, Mises e Rothbard, visando uma análise completa, metodológica, multifacetada dos processos sociais. Uh, ele emprega essa metodologia, por exemplo, em dinheiro, créditos bancários e ciclos econômicos. Eu depois vou explicar como ele emprega essa, vou dar o exemplo. Agora, primeiro eu vou apresentar ela, depois eu vou explicar um pouco mais com detalhe como ele emprega essa metodologia. Esses três níveis para estudo, então, são o nível teórico, o nível ético e o nível histórico-interpretativo. O nível teórico se traz através da praxeologia do conhecimento teórico, lógico-dedutivo para a construção do conhecimento teórico da sociedade. O nível ético vem por interpretação e também uso dessa capacidade de raciocínio para compreender os direitos do homem e entender os direitos naturais. E o método histórico-interpretativo vai refletir acerca dos fatos e vai criar uma filosofia da história para entender os determinantes e o próprio desenvolver do processo social. Então, eu dei antes o exemplo do dinheiro, crédito bancário e ciclos econômicos. Ao fazer a análise da história do sistema bancário e da reserva fracionária, o Herta de Soto ele vai trazer a teoria praxeológica, ele vai trazer a análise ética, e ele vai fazer uma interpretação histórica de como surgiram os bancos, como se desenvolveu o processo de reserva fracionária, aí ele vai explicar por que é fraudulento, como foi. Então, sempre ele tenta ligar e utilizar esses não são três lados de uma mesma moeda, porque uma moeda só tem dois lados, mas é como se fossem três lados do mesmo prisma, para se entender como se desenvolvem os processos da sociedade, como se leem os processos sociais. Então, ele também vai desenvolver uma cadeia de pensamento lógico-interpretativo, que vai ser a partir do axioma da ação humana, vão existir uma interpretação, e a história vai possibilitar a formação de pressupostos. Esses pressupostos vão ser filtrados e vão ir criando um encadeamento cada vez maior. De um axioma vão se derivando vários axiomas, cada vez tratando de mais temas e vai se criando o conhecimento econômico. Também sobre os três níveis, ele traz aqui um esquema em três níveis para o estudo das ciências sociais. Esse esquema dos três níveis, ele, ele vai trazer até a questão de como se evoluiu esse processo. Primeiro nível, histórico-interpretativo, aqui que vem os resultados da evolução dos costumes, princípios morais, instituições. Esse método foi o primeiro desenvolvido, veio antes da praxeologia. O primeiro desses três níveis a se desenvolver foi a história conjectural, a filosofia da história, a sociologia, conhecimento antropológico. Aí nós vamos estar falando de Montesquieu, de Hume, de outros pensadores. O segundo a aparecer foi o nível teórico, que é a praxeologia, e que vai vir principalmente através do Mises, mas que já vai estar lá, vai ter fundamentos em Menger. Que o terceiro nível a aparecer foi o nível ético, que é uma análise teórico-formal da ética, que vai ser principalmente, vai vir através do Rothbard, que aí vai desenvolver o princípio da não agressão, vai desenvolver outros axiomas da lógica, da ética para compreender as determinantes éticas e o direito natural dos indivíduos. Dentro dessa visão da escola austríaca, um aspecto fundamental também é a visão do que é o conhecimento empresarial. Não sei se ficou claro para vocês essas diferentes propostas metodológicas, se algum de vocês tem alguma dúvida sobre, sobre essas propostas. Se ficou claro, eu posso passar agora para essa parte do conhecimento do mercado como um processo.
Mas para a escola austríaca, então, é justamente essa questão do sujeito como agente da história, que impossibilita essa leitura determinística do indivíduo e sempre vai. Claro, existe certo e errado para a escola austríaca, né? Existe certo e errado, até mesmo nesse aspecto ético, baseado em direitos naturais, por exemplo, ao se falar no princípio da não agressão, a agressão é justamente uma ação antiética por parte dos indivíduos. E aí a intervenção do mercado, do Estado no mercado, um tipo de também é um tipo de, de agressão, porque se as pessoas ao criarem trocas, isso até vou explicar com mais detalhe mais para frente, mas se as pessoas ao realizarem trocas, elas estão tentando substituir esse estado menos satisfatório por mais satisfatório, naturalmente essas pessoas estão fazendo o que é melhor para elas. Então, por exemplo, não se pode o poder público dizer, mas as pessoas têm que ser obrigadas a estudar mais, nós temos que formar capital humano, ou não, nós temos que evitar que as pessoas façam isso. Não, na verdade, aquilo ali é um comportamento autointeressado das pessoas e que faz com que elas sejam elas tenham um melhor conhecimento sobre elas mesmas e, claro, aí na análise Rothbardiana, os direitos naturais a tomar determinado curso de ação. Então, nós estamos falando de uma ética e o respeito ao indivíduo. O indivíduo no centro da análise e o indivíduo no centro da história. O indivíduo está no centro da história, no centro da análise, e o indivíduo, ele é o ser agente, é o homem, não é um homo econômicos, maximizador, ele é um homo agens, é um homem agente, um homem que tem comportamento autointeressado. O Léo tá com a mão levantada, eu acho que ele pode falar. Se ele tem, não sei se é intencional, ele tem alguma dúvida? Então, professor, eu tenho uma dúvida assim. Eu sou bem leigo no que se trata toda essa parte de livre mercado e economia, mas Claro. você disse numa parte em relação à ética, você disse que também é visto como uma coisa antiética a intervenção do Estado Sim, na economia, correto? correto. Mas me tira essa dúvida se for possível, não sei se ela vai tomar muito tempo, mas eu já escutei várias vezes que já teve momentos na história, né, na história de vários países, aonde o Estado ele realmente precisou intervir, porque senão teria um problema muito grande naquele momento se ele não intervisse. E isso é verdade? E tipo assim, se for verdade, isso também seria, tipo assim, isso ainda seria antiético de acordo com a visão, né, com essa visão? Pois é, nós teremos que pensar num. Tu tem como me dar um exemplo dessa questão ética para nós podermos um exemplo de que momento em que o Estado interviu que foi necessário, sim, só para a gente entender. Por exemplo, a pandemia, tá? Eu vou dar um exemplo, então, assim, mais ou menos. A pandemia. Na pandemia, uma certa, um certo grupo de indivíduos, uma determinada linha política, podemos dizer, e de filosófica também, ela adotou uma leitura de que o Estado precisava intervir e trancar as pessoas em casa, vamos dizer assim, fazer o lockdown. Eu usei um termo bem assim, para fazer um lockdown, para que a doença não se espalhasse. Tá. Para a escola austríaca não vai existir certo e errado nisso aí. A escola austríaca, na parte econômica, praxeológica, ela vai dizer assim: não, nós temos que lidar só com os fatos econômicos, ou seja, não com as motivações, com o comportamento autointeressado. Então, por exemplo, ao se falar que o Estado está intervindo, o Estado interviu no processo social e diminuiu a satisfação dos indivíduos. Ele fez uma intervenção econômica, ele tirou a liberdade, então o indivíduo não teve a possibilidade de adotar
a melhor rota que ele acreditava que era para o seu próprio pro desenvolvimento da sua vida. E numa ideia ética, numa perspectiva ética, já Rothbardiana, na verdade, o Estado vai ser um agressor. Como o Estado vai dizer que é o melhor para aquela pessoa e o Estado vai determinar o que a pessoa precisa ou o que o indivíduo precisa para viver, e se ele quer viver, os riscos e o enfrentamento da incerteza que ele adota. Então, por que que o Estado vai fazer? Claro, isso significa que não vão existir medidas de proteção? Não. Por exemplo, no mundo anarcocapitalista, seriam diferentes agências propondo diferentes modelos. Algumas agências talvez iam ter, mas de uma maneira contratual. Ó, quando tiver determinadas situações, pandemia ou outros exemplos sociais, de processos sociais, uh, nesse exemplo de processos sociais, então o Estado vai estar intervindo no que o indivíduo considera melhor e mais frutífero e mais adequado. Então, na verdade, seria uma agressão à liberdade do indivíduo ao direito que ele tem como ser único de buscar conseguir ou melhorar a situação dele. Então, até existem outros exemplos também de intervenção econômica. Vamos dar um exemplo de crises econômicas. O Estado pode, então, gastar mais, tomar mais impostos para resolver a crise econômica. Não, mas espera aí. Que legitimidade contratual tem o Estado? Que legitimidade o Estado tem sobre os meus direitos para precisar resolver o problema do país ou não? Não é porque se precisa resolver um problema do país que pode aumentar a carga tributária ou fazer um endividamento, uma maquiagem, uma alteração do valor da moeda. Então, nesse aspecto ético, toda intervenção estatal, ela vai desrespeitar a ação individual e até mesmo ela não vai ser a ação mais adequada, que eu vou explicar mais para frente. Ela não vai ser a ação mais adequada porque se ela fosse a ação mais adequada, ela já estaria sendo adotada pelos indivíduos, porque os indivíduos fazem essa análise ex ante, eles fazem antes dos fatos uma leitura do que pode acontecer, e então nessa leitura eles vão interpretar o que é melhor para eles. Então, por exemplo, nesse sentido, toda intervenção estatal ela é um erro, por definição. Ela é uma agressão institucionalizada. Ela é, por Puerta de Soto até vai ser o que é socialismo, é toda agressão institucional, toda coação ao exercício da função empresarial do homem, da liberdade humana, e toda ação do Estado ela vai ser uma agressão ou à moeda ou então aos direitos, né? A propriedade ou a liberdade ou a vida do indivíduo. Não sei se expliquei mais ou menos bem, ou se tu ainda ficou com alguma dúvida, tu pode perguntar que a gente vai conversando. Então, professor, ficou muito bem explicado, tá? Muito obrigado. Então, só para ver mesmo que se eu entendi, então vamos lá. Você disse que qualquer ação do Estado, né, qualquer intervenção dele é considerada ruim porque os indivíduos já fariam uma projeção, né, de antemão. Só que, tipo assim, então, vamos lá, num cenário onde a projeção que os indivíduos fizeram está errada, de qualquer maneira, ainda seria errado, né? Ainda seria visto desse ponto de vista antiético tipo assim, ter uma intervenção estatal, porque basicamente o que está acontecendo ainda é responsabilidade do indivíduo. Então também cabe a ele Isso. sair daquele problema. Isso. Cabe ao indivíduo saber o que é melhor, cabe ao indivíduo ter a manutenção dos seus direitos e fazer exercício deles, colher os frutos, os resultados. Então, até esse é o princípio da ética social, que é que cada um colhe os frutos das suas ações, certo? Por ser melhor ou pior empresário, por exemplo, intervenção no sistema de pensões, aposentadoria. Existiu o INSS. Para o austríaco, isso é um absurdo. Por quê? Porque cada pessoa tem responsabilidade de fazer poupança e de guardar recursos para o futuro. Nós não somos obrigados a ter esse sistema de pirâmide no qual
Os- Temos, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que pessoas que não contribuíram ganham subsídio do governo. Elas antes tiveram uma análise de leitura no sistema de tentativa e erro e achavam melhor gastar e não, ou não poupar, e no futuro vão ter as consequências ah, desse, das suas decisões. Claro, significa que num livre mercado puro, num mundo anarcocapitalista, não existiria nenhuma maneira de caridade ou nenhum outro tipo de oportunidades? Não, porque dependendo para as pessoas, a caridade pode ser dentro do framework de meios e fins dos indivíduos, a caridade pode ser um meio interessante para alcançar um fim. Até mesmo se sentir útil para a sociedade, ou de ajudar a se sentir melhor consigo mesma. Então, as pessoas também podem ter o fim de ajudar os outros, pode ser um fim. A gente não podemos falar sobre os fins dos indivíduos, basta a gente respeitá-los, né? Até mesmo nesse sentido, até mesmo compreender até mesmo a decisão de um suicida que se matou, por mais que pareça uma decisão irracional, foi uma pessoa que naquele momento refletiu sobre como ele poderia minimizar o sofrimento dele ou melhorar a situação dele. Então, chegou num ponto em que ele vai dizer que a própria morte que a pessoa vai sentir, ela vai, de certa maneira. Esse é um ponto até um pouco. Eu e o Matheus já conversamos. O Matheus tem uma certa crítica a essa visão do Mises, que até o próprio suicídio é uma medida racional, no sentido que a pessoa refletiu entre fins e meios. Mas racionalidade para os austríacos é justamente isso, essa reflexão entre fins e meios, né? E que vai ser essa reflexão entre fins e meios. Então, até o suicídio e erros no processo econômico são. Então, por exemplo, para os keynesianos, por exemplo, vai ter depressão econômica porque as pessoas fazem entesouramento do dinheiro. Então, se as pessoas fazem entesouramento do dinheiro, não tem demanda, não tem demanda, então o Estado pode intervir para que não caia atividade econômica. Tá, mas que legitimidade tem o Estado se a pessoa, naquele momento antes da crise, tinha uma visão de que o entesouramento era o melhor meio para alcançar o fim previsto, por exemplo, segurança, não que tenho medo de perder ou de continuar os preços caindo, então não quero gastar, quero ter precaução, vou ter entesouramento de recursos como ouro, vou dar o exemplo. Então, por que que o Estado vai intervir nisso aí? Se a pessoa já tinha essa coisa, ele vai estar sempre desrespeitando o direito do indivíduo. Para a escola austríaca é basicamente isso aí. A intervenção do Estado, por definição, ela é um erro, por definição, ela é uma agressão. Institucionalizado, o uso da coação institucionalizada para perseguir, vamos dizer assim dizer, para perseguir o exercício da individualidade, o exercício da capacidade subjetiva dos indivíduos. E para esse exercício, agora, já dando continuidade ao conteúdo, acho que eu consegui terminar a aula dentro do tempo hábil, que é até às 10 horas, né, Matheus? Os austríacos também vão falar na importância do Isso. conhecimento empresarial. O conhecimento empresarial, peraí que eu só estou tentando. O conhecimento empresarial é um aspecto essencial da ação dos indivíduos no mercado, porque não existe apenas um conhecimento de natureza técnica, mas sim um conhecimento de natureza empresarial. Esse conhecimento empresarial, os indivíduos vão construindo e vão exercendo determinadas circunstâncias específicas de tempo e espaço. Nessas circunstâncias específicas de tempo e espaço, os indivíduos eles vão compreendendo e exercendo de uma melhor maneira a perspicácia empresarial deles. O que é essa perspicácia empresarial? A capacidade deles de criar essas conexões entre fins e meios. Uh, eles vão aprendendo, eles vão aprendendo a fazer essas conexões de fins e meios. Eles vão aprender essas conexões de fins e meios e vão interpretando melhor os processos da sociedade. Então, eles vão construindo um conhecimento que são dois ramos de conhecimento, que até esse conhecimento empresarial é essencial para os processos de eficiência dinâmica, que vão ser sintetizados pelo Huerta de Soto. Ele vai trazer uma imagem que explica bem esses dois tipos de conhecimento. Então, enquanto, por exemplo, o conhecimento científico, técnico,
ele é centralizado, ele é articulado, ou seja, ele é transmitido, como eu estou transmitindo conhecimento científico, técnico nessa aula, que trabalha com probabilidade de classes. O conhecimento empresarial ele vai ser um conhecimento prático, ele vai ser um conhecimento, ele vai ser disperso, ele vai estar disperso entre diferentes mentes de indivíduos, ele vai ser tácito, ele vai ser aprendido através de uma introspecção, abstração, contato com a realidade. Então, por exemplo, como ser um bom empresário e conseguir lucros? Não é uma coisa que tu explica num colégio. Tem gente que tem aquela sagacidade de entender uma certa oportunidade de lucro para conseguir. Eles têm uma intuição natural. Então, o conhecimento empresarial é um exercício de uma perspicácia única individual. Ele é um tipo de conhecimento que só o indivíduo vai conseguir construir, que cada um de nós constrói diferente. E é um conhecimento de tipo mais determinante no processo, porque ele mesmo vai determinar, num sentido mais amplo, que todos nós somos, em parte, empresários, ou fazemos uso da função empresarial, e esse tipo de conhecimento prático, esse conhecimento empresarial, ele vai determinar o próprio uso do conhecimento técnico-científico. E esse conhecimento empresarial que cada um dos indivíduos tem, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Cada um de nós, ao longo dos processos sociais que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo mais como nos comportar em sociedade, como ter comportamentos mais frutíferos. Claro, essa compreensão não é estática e não é objetiva, cada um de nós tem uma interpretação. Tem gente que parece, por exemplo, aos meus olhos, que só aprende a errar, que a vida inteira não consegue mudar de rota, faz erro após erro e vai só se aprofundando, sabe? Mas eles, de certa maneira, estão construindo conhecimento empresarial. Pode ser um conhecimento empresarial que talvez não seja o mais adequado, mas dentro do processo deles, eles estão construindo esse conhecimento empresarial para determinar como eles vão agir dentro da sociedade. E esse conhecimento ele vai ser essencial, como eu disse, para esse processo de eficiência dinâmica. O que é eficiência dinâmica? O conceito de eficiência geralmente é ligado a uma visão engenheril da física mecânica do século XIX, que é o melhor aproveitamento de um certo recurso, principalmente de uma máquina e de um motor. Então, o máximo de eficiência do motor de um carro é é o melhor uso para um determinado objetivo do motor ou do combustível para se chegar ao fim determinado. Então, por exemplo, os motores têm uma determinada eficiência, a energia que a gente consome em casa, ela tem uma determinada eficiência, um percentual de eficiência, ela tem um percentual de perda, né? Até na própria transmissão, e também sempre vai ter um pouco de perda no próprio processo. Então, nós não temos energia ilimitada. Então, essa noção física do mundo das ciências naturais para o que é eficiência. Já nas ciências sociais, eficiência é dinâmica. Isso é, nós não podemos tratar de eficiência como o melhor aproveitamento dos recursos presentes, como se trata, por exemplo, no óptimo de Pareto. O que Pareto determinava, ou na curva de indiferença também, tu cria uma melhor alocação para que as diferentes pessoas tenham um ponto em que todas maximizem o seu benefício social, como se tu conseguisse alinhar isso de uma maneira objetiva, técnica, matematizável, quantitativa. Então, essa eficiência estática da economia. Só que a economia, como ela é uma ciência por fazer, é um mundo por se construir, um mundo que depende da interpretação, da criação do homem, a economia é uma ciência de eficiência dinâmica. Na economia, o importante não se trata de melhor aproveitar os recursos dados, mas sim de proporcionar a criação de mais recursos futuros. Então, por exemplo, imaginamos a eficiência estática com a eficiência dinâmica quando o Thomas Edison criou a lâmpada.
Para a indústria, se nós olharmos sobre eficiência estática, para a indústria de velas, que tinha muita gente empregada, talvez isso, de maneira estaticamente eficiente, foi uma ação que perturbou a eficiência estática daquela economia. Mas olhando de modo dinâmico, isso proporcionou um ganho para a sociedade muito grande ao longo do tempo e através do rearranjo dos recursos e da recoordenação do trabalho, redivisão do trabalho. Então, nós estamos sempre olhando para frente. O uso da inteligência artificial pode talvez reduzir a eficiência da economia no curto prazo, vamos dizer, porque vai perturbar ou vai tirar uma série de empregos, mas no longo prazo ele está melhorando muito, porque ele está liberando o ser humano, ao invés de estar fazendo atividades repetitivas, como por exemplo, responder e-mail, ele vai estar podendo automatizar isso através da inteligência artificial e vai poder se dedicar a outras atividades, à criação de novas iniciativas. Então, a economia ela não é como uma máquina, ela não é como um motor movido, um cavalo a vapor movido a força e energia. Os indivíduos eles estão sempre criando, aprendendo, e nunca estamos falando assim de uma eficiência estática dada. A eficiência ela está sempre dada pela criação de novos meios para alcançar fins, um rearranjo de meios para alcançar fins. Isso foi através da criação de todas as inovações. Imaginemos um mundo capitalista de 1800. O que era melhor? Era fazer um arranjo daquela condição de vida ou proporcionar a criação de novas iniciativas e proporcionar uma dinâmica, vamos dizer assim, uma eficiência crescente na economia. Então, a eficiência dinâmica é o foco central da economia. É como o Estado pode não perturbar o empresário, como o Estado pode não atrapalhar o empresário, como regulações podem não atrapalhar o empresário, sim, e como tratar de um processo econômico no qual quem crie tem o direito de permanecer com os resultados da sua, da sua, das suas criações, que o empresário, o criador de riqueza e o criador de riqueza, o empresário que cria os arranjos, o indivíduo perspicaz que vai agir melhor, ele possa ficar com o fruto da sua perspicácia, do emprego daquele conhecimento empresarial, porque o mundo é desigual. Então, quando nós falamos de justiça social, igualitarismo, equitativo, distribuição equitativa de recursos, nós estamos perturbando a eficiência dinâmica da economia, porque nós estamos disruptando, nós estamos perturbando o processo social. O Estado está perturbando o próprio incentivo. Que incentivo vai ter um empresário a criar novas soluções? Imagina que incentivo ia ter o Steve Jobs para criar o iPhone se os Estados Unidos fosse a Venezuela naquele tempo, por exemplo. E até mesmo existe uma substituição da ética de mercado pela ética parasitária. A ética de mercado é o quê? O empresário ele ganha dinheiro ao proporcionar bens e serviços que os consumidores desejavam. Os consumidores eles tinham um certo desejo, uma demanda latente para certos bens e serviços. O empresário foi lá e possibilitou, ofertou, através do arranjo de bens e capitais e trabalho, esses bens e serviços. Ao tempo em que quando tu tira primeiro a liberdade dos empresários terem esse processo competitivo através do qual eles vão desenvolver esse processo de criação. Também quando tu tira os frutos, eles não vão ter mais os incentivos para ação. E a ética de criação, de entrega ao consumidor, vai ser substituída por uma ética parasitária. Que o Brasil é um exemplo bem interessante para isso. Porque é só ver como se formaram os grandes conglomerados. Vamos dar um exemplo na carne, a JBS. Foi uma ética de mercado no que eles focaram só em proporcionar melhores bens e serviços para os consumidores? Ou teve uma ligação com o governo? E por mais que eles sejam operacionalmente bem-sucedidos, isso não é uma empresa com um operacional redondo, é considerada uma empresa pro setor, uma empresa com operacional redondo, mas pensando que a JBS
não pegou muitos empréstimos do BNDES. Naquele período não tínhamos a regrinha dos 3% que o pessoal fala que era a propina cobrada. O que o empresário, peraí, eu vou competir com os outros empresários aqui, numa, vamos vou competir com os outros empresários desse processo para talvez eu perder, ou é melhor eu pagar 3% para o governo? Então, os empresários ele passam a substituir por uma lógica de tentar estar mais próximos ao poder e conseguir frutos não por competitividade e competência, mas sim por serem melhores amigos do rei, que foi, por exemplo, até nesse sentido, a grande mudança do fim do antigo regime, quando surgiu o liberalismo. Qual foi o grande trunfo do liberalismo? Ao colocar todos no mesmo nível, aumentou a competição da sociedade. Então, os ricos, para se tornar rico num mercado capitalista, tu tem que ofertar bens. Então, não é à toa que a Apple vale 1 trilhão, que o Google vale mais 1 trilhão, ou que a Microsoft, ó, a Meta, ou que a VEG no Brasil tem um alto valor de mercado, ou que alguma outra empresa tem um alto valor de mercado no Brasil quando ela está proporcionando bens e serviços. Mas não, num cenário perturbado, o empresário ele não vai ter uma ação disciplinada pelo mercado, e sim ele vai procurar uma melhor maneira de conseguir o melhor benefício para ele, que é o que? Através do uso da coação estatal para ganhar benefícios, como inflação monetária, pegando. E o nosso sistema bancário é viciado na inflação monetária, no aumento de base monetária, o M2, justamente porque é melhor do que ser competitivo no banco, é estar usando esses recursos de reserva fracionária para conseguir lucros no curto prazo, capital de giro sem custo. Então, existe uma substituição do que é a ética de mercado por uma ética parasitária, né? A perspicácia empresarial que o indivíduo usa para criar novos arranjos de recursos, ela vai ser utilizada para conseguir novos lucros. É que aqui eu faço, desculpa, que às vezes me foge a palavra, é que eu faço um pouco, como às vezes tu lê algumas coisas em inglês, espanhol, tem algumas palavras, eles dizem assim, eles sempre falam em benefícios, que é lucro na Espanha, que é do que vem do professor Huerta, que vai em esse artigo, que é para conseguir esses benefícios, esses lucros, os empresários vão adotar uma ótica parasitária. Então, no mundo de eficiência dinâmica, num mercado livre, vai ser essa perspicácia empresarial exercida que vai possibilitar os empresários conseguirem maior lucro ao longo do tempo, né? E nesse processo, como nós estamos falando de um mercado subjetivo, dependente da ação humana individual, no qual o homem faz uso de um determinado tipo de conhecimento empresarial, que aí molda processos dinamicamente eficientes. O mercado ele nunca é visto como uma situação estática, o mercado é visto como um processo. Nós falamos em processos de mercado, um contínuo processo ao longo do tempo dilatado, no qual indivíduos vão estar tentando, errando, vão estar aprendendo, vão estar melhorando a capacidade de previsão, uso de perspicácia, através, né, da adoção daquele conceito mais amplo de racionalidade que eu trouxe, que é essa visão da racionalidade ex ante, de usar meios para determinados fins, numa contínua evolução no conhecimento, as pessoas elas vão construindo novas expectativas, que vem um pouco num processo de compreensão timológica. O que é compreensão timológica? Compreensão timológica é um tipo de leitura da história que o indivíduo tem. Ele, ao longo do tempo, na timologia, por Mises, o indivíduo ele vai aprendendo, ele vai descobrindo padrões de comportamento na história. E isso vai, de uma certa maneira, influenciando e sendo um input para o output, que vai ser a formação de expectativas e a especulação do futuro. Porque o que o empresário faz? Eu até vou trazer isso melhor na próxima aula. Acho que na próxima hora eu vou conseguir clarificar melhor vários conceitos para vocês e sintetizar. O empresário ele faz o quê? Ele através das expectativas, ele especula o futuro, ele age hoje, ele contrata bem, compra, usa bens de capital hoje, compra máquinas, constrói máquinas, contrata trabalho, adianta promessa do salário, pagamento fixo,
para um resultado incerto, o empresário, ele assume ele enfrenta a incerteza, ele é enfrentador, ele não assume um risco, porque um risco é medido, ele enfrenta a incerteza do processo de mercado. E é dessa visão que ele tem que ele vai alcançar lucros. Então, todos os indivíduos, de uma certa maneira, estão evoluindo seu conhecimento, construindo essas novas expectativas, especulando o futuro. Até mesmo ao participar de 2, 3 entrevistas de emprego, escolher um trabalho, até mesmo na decisão de sair de casa hoje, qual rota vou usar para ir no trabalho, o indivíduo está continuamente uh, participando desse processo do mercado e empregando a perspicácia dele. Ele está sempre pensando em melhorar a eficiência, a alocação eficiente de recursos dele, compreendendo os processos empresariais que ditam a dinâmica econômica, que é o lado empresarial do indivíduo, o empresário como centro do processo social. O empresário é a força motriz da economia, mas não só o empresário, todos nós, ao tomar nossas decisões, empregamos, de uma certa maneira, esse conhecimento de tipo empresarial e exercemos uma determinada função empresarial. Então, o mercado é visto como um processo. O mercado não é um lugar como o supermercado ou nem uma situação estática que dá não. Os mercados hoje querem. O mercado não é um ser com existência ontológica. Ele é uma soma de todos os diferentes esforços. O mercado não são os banqueiros. As pessoas mais simples participam dos processos de mercado. Por mais pobre que um seja, se ao longo do tempo as pessoas pararem de consumir tomate, por exemplo, a produção de tomate não vai mais gerar lucro e vai ser desincentivada. Os empresários, ao longo do tempo, vão compreendendo que o tomate não tem mais, os indivíduos não têm mais interesse em tomar tomate, então vão parar de produzir e vai acabar com essa cadeia, vão substituir. Isso aconteceu muito com a produção de velas, isso aconteceu também com as máquinas de escrever, isso aconteceu com as máquinas da Kodak, isso aconteceu com a Blockbuster. Esse processo contínuo de evolução do mercado ao longo do tempo e de melhoria das soluções para os indivíduos, que quando não é perturbado, naturalmente, claro, o mercado, eu não gosto de dizer que ele tem uma tendência coordenadora. Na próxima aula eu vou explicar melhor, porque tem esse debate dentro do empreendedorismo austríaco se o mercado coordena ou não. Mas, claro que existe uma certa evolução. Nem sempre ele é evolutivo. Ele pode também ser destrutivo, depende da capacidade que as pessoas vão ter. Mas pela competição, pelo uso de recursos, ele tende a ser eficiente e crescentemente eficiente no emprego desses recursos econômicos. Por exemplo, a gente tinha uma determinada quantidade de madeira, da qual se tira celulose, da qual se faz papel. A partir do tempo, o papel foi se tornando um item razoavelmente, vamos dizer assim, obsoleto, principalmente atividade de escritório, porque se desenvolveu primeiro o disquete, depois o CD, depois o pendrive, agora a nuvem. Então tu vai melhorando. Então antes tu tinha um CD, tinha que tirar, tinha que levar, tá? Não, tu criou o pendrive, tá? Mas agora o pendrive já não basta. Tu tem um micro SD que tu coloca numa câmera. Eu mesmo aqui na fazenda tenho um micro SD nas câmeras que estão gravando uma coisa que há muitos anos não era pensado. E agora aí tu tem a nuvem. Tu pode contratar o serviço, vai direto para a nuvem, é melhor ainda, né? Então, tu tem, por exemplo, hoje, para vocês terem ideia, a Amazon, uma fatia expressiva do lucro da Amazon é da Amazon Web Services. Não é da venda de livros, é da prestação de serviços que a Amazon faz para outras empresas. Então, é um processo de contínua evolução ao longo do tempo. A escola, nesse sentido, também a psicologia ela é uma crença no indivíduo, eu considero, nesse indivíduo criativo e na importância que valores e que as doutrinas e que as ideologias, que a leitura de mercado, os valores que as pessoas têm, esses valores têm para a consecução dos objetivos dela. Não, aí, claro, estou escapando um pouco da praxeologia, porque a praxeologia, como método, ela vai falar só dos processos econômicos, ela não vai dar bola para os fins das pessoas, nem para os objetivos, ela vai ser puramente técnica, um encadeamento técnico, lógico-dedutivo. Mas o Mises também desenvolveu uma leitura, uma filosofia da história, essa compreensão timológica que eu falei, que é uma compreensão de como os processos sociais se dão. Então,
em termos de filosofia política e filosofia da história, também eu considero que há uma crença no indivíduo, num certo sentido, de que entendendo o indivíduo como esse ser criativo e agente no mercado, racional, que vai tomar as decisões que vão melhor lhe parecer naquele contexto em específico. Também, putz, eu acho que eu não sei se eu não falei um pouco rápido e até tô um pouco. Será que eu falei rápido demais, Matheus? Que eu tinha preparado para 2 horas e deu 1 hora e meia e tá quase. Apesar que agora eu vou falar também bastante, mas enfim, eu acho que eu acelerei um pouquinho. Não, não, não tem problema, prof. Uma coisa que eu vi aqui dos comentários, tu poderia talvez, antes de ir pro Claro, slide final, tu pode dar uma olhada, especialmente nos comentários aqui do Daniel, por exemplo, sobre os mercados, sobre o Estado, deixa eu e dar uma depois aí olhadinha. pode arrematar com o fechamento ali dos slides. 29. O que não significa Daniel F. Não cabe a ninguém além do indivíduo, o que inclui o Estado. O que não significa desprezar o efeito que ações pontuais geram, mas quanto à natureza antiética, ela não difere. Ninguém é mais dono do indivíduo que ele próprio, agindo pelo indivíduo sem seus consentimentos. Estado coercitivo atravanca o processo de criação de novos meios para alcançar seus fins. Em muitos casos, elimina esse processo. A começar pela limitação da liberdade de expressão. Isso, é um processo não determinístico, sem exatidão, com descontinuidades potenciais, os louros dos seus esforços. O Estado mata a possibilidade de evolução social. Isso mesmo. O Estado ele é realmente essa força maior, o mercado ele é essa força maior. Na verdade, o mercado é que o que a gente chama de mercado é algo que a gente significa como mercado, né? Ele não vai, não existe o mercado, né? Como eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com o Zoom aqui, porque agora eu não consigo colocar ativar a minha câmera de novo. Eu tô meio. Agora acho que eu vou conseguir, peraí. Aí, tá. Eu não sei se eu já tô agora, acho que não tô mais compartilhando minha tela de novo, mas eu vou voltar a compartilhar. Ah, então, o mercado, claro, ele é essa força motriz, ele é essa força maior, ele o Estado ele vai perturbar o processo social, por mais que possa parecer. Por exemplo, tem a crise de 2008, ou tem a crise de 29. Tu tem uma crise de um processo econômico. Primeiro, a crise de 29 já foi causada pelo Estado, né? Já é causada por uma bolha inflacionária. Mas vamos pegar a crise de 2008, que também é assim. A partir do momento que não, peraí, mas nós estamos olhando para o curto prazo. O Estado ele pode ser importante para não quebrar os bancos. Nós temos que dar liquidez para não ter a recessão econômica. Mas, se alguém errou nesse processo, essa pessoa tem que colher os resultados dos seus erros. Se a gente tira, por mais que possa parecer num senso estático, ou seja, naquele momento, para não ter a retração econômica, possa parecer importante e relevante. Ah, não, porque nos próximos 3, 4 anos nós vamos ter uma recessão, então nós temos que tirar dos mais eficientes ou dos que não têm nada a ver com o problema, que eram os próprios usuários dos bancos, que muitas vezes não tinham nada a ver com o problema, ou outros indivíduos poupadores. Nós vamos tirar deles para emprestar para os bancos ou para dar para os bancos de uma maneira coercitiva, fazendo com que esses bancos não entrem em falência, fazendo que inicie um processo de risco moral que too big to fail, ou seja, as empresas são tão grandes que não podem quebrar, que elas podem adotar um comportamento mais arriscado, mais ousado, vamos dizer assim, com relação ao futuro, enfrentar mais a incerteza, porque não, o governo não salva. O governo não salva. Então, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, nós estávamos dando exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, o Ike Batista.
O Ike Batista, ele criou a OGX, o achar petróleo, pagava muito pelos poços, chamou um cara da Petrobras, chamava de Dr. Oil. Ele era o Dr. Oil do Ike Batista. Aí tinha o cara que foi presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tinha uma nata de ex-funcionários da Petrobras que ganhavam um monte de dinheiro porque ele achava que esses caras tinham informação privilegiada para ele saber onde é que eram os poços. E até mesmo quando teve o primeiro leilão, a ideia dele era comprar poços de pré-sal, não era comprar poços de pós-sal, como ele fez, que ele teve que fazer porque ele tinha aquela questão que era só um IPO, ele não tinha empresa, era uma empresa pré-operacional, então como é que ele não ia, que tinha anunciado que ia entrar no leilão, não ia comprar, e aí ele entrou e começou a falar, não, ia produzir 1 milhão de barris, e é isso. Então, a ética nesse processo foi perturbada, porque o Estado, com a justificativa de que não, vamos desenvolver o setor petroleiro brasileiro, petrolífero brasileiro, nós vamos, ou também da Sete Brasil, nós vamos desenvolver a indústria naval, que vai qualificar a nossa indústria e a geração de empregos. Ele perturba o processo social, ele tira de uns das pessoas mais simples, através da inflação de moeda, através da impressão monetária, que agora nem mais impressão, é um adicional de um dígito no computador, ele vai estar perturbando o processo social justamente para ele poder beneficiar alguns poucos que têm essa ética parasitária. E até eu citei o Eike Batista até com o intuito de também trazer o exemplo. No livro da biografia dele, que a Malu Gaspar escreve, mostra bem que a partir de 2011, 12, mais e mais ele queria estar próximo do Lula e da Dilma, com o objetivo de que não, se algo acontecer, eles vão me salvar, não, eles vão me ajudar, não, eu vou negociar crédito. Então chegou uma hora que ele precisava do que ele dizia, não, para tornar operacional precisa de dinheiro. Então ele queria pegar um empréstimo BNDES de longo prazo. Ou, vou dar um outro exemplo. Se vocês podem pesquisar no Google aí sobre a criação de rãs em Belém em, nos anos 90. A esposa do Jader Barbalho, aquele senador e pai do Helder Barbalho, que não sei se ainda é governador do Pará, ou era governador, agora é senador. Ela recebeu um crédito do BNDES de 10, 12 milhões naquela época para criar uma empresa de produção de rãs em Belém do Pará. Uma empresa que nunca entrou em operação e que, num sistema de livre mercado, algum de vocês, se a mulher do senador criasse uma empresa, fizesse um IPO, fizesse uma rodada de captação de negócios, imagina no mundo livre, em que as pessoas, num processo de mercado mesmo, no qual as pessoas ficam com os frutos e vão tentando criar ao longo do tempo, melhorar e gerar benefícios para as pessoas. Imagina se essa mulher ia conseguir, essa empresa ia conseguir crédito, ia conseguir uma gama de investidores para. Não que talvez a criação de rãs lá não tivesse um fundamento, mas não como ela fez, que não tornou operacional, não teve controladoria, nada. O que foi isso? Foi só o uso de uma ética parasitária que o Estado gera. E de qualquer maneira, então, mesmo, por exemplo, quando o Joe Biden, então, nós vamos criar um novo setor da economia verde, nós vamos botar US$ 1 trilhão, nós vamos comprar uma fábrica de chips em Taiwan, nós vamos trazer, nós vamos reindustrializar os Estados Unidos. Ele perturba o processo. Ele perturba até a própria relação se as pessoas querem usar combustíveis fósseis, por mais que possam parecer que no longo prazo os combustíveis fósseis vão fazer mais, naquele momento elas estão pensando, as pessoas ela tem uma noção do processo social e vão estar usando combustíveis fósseis, tu está perturbando o processo social, e ao invés de tu estar ofertando combustíveis fósseis que as pessoas querem, e não significa aqui que eu sou um defensor de combustíveis fósseis, mas sim que o que é importante é para cada indivíduo ter a liberdade de fazer, e não vão estar ofertando os combustíveis fósseis que eles querem, vão estar encarecendo por causa de taxas e leis, combustíveis fósseis para eles, para gerar uma ética parasitária em determinados grupos, determinados setores, por exemplo, da economia verde. Que teve aquela bolha do ESG, que tudo era ESG, tudo era não, isso para o meio ambiente, créditos mais baratos para o meio ambiente, para quem vai respeitar o meio ambiente. E aí aí aparece o greenwashing, várias empresas fazendo greenwashing para conseguir esses recursos. Então, outro exemplo bem assim da ética, quando o Estado perturba
o mercado, por exemplo, o mercado agrícola brasileiro. Todo ano tem o plano safra subsidiado pelo governo. O que o governo subsidia? Compra de máquinas novas. 7 anos para pagar, o Pronamp é 8% ao ano, tá? Então, isso faz com que o quê? Nós estamos numa crise no Rio Grande do Sul agora, que tem 4 anos de seca, que tem gente que não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque essas pessoas tinham uma operação enxuta, o nível adequado de bens de capital para a atividade delas, elas tinham um arranjo de capitais eficiente. Não, elas. Não, o juro é barato, eu vou pegando máquina, e vou dando tombo, eu vou ao longo do tempo pagando e vou fazendo giro. E daqui a pouco eu vendo, e vendo esse ali vai estar usado, eu vendo para alguém à vista e pego o crédito para um novo, então embolso o dinheiro e foram fazendo. O que acontece com isso aí? Isso faz com que os produtores rurais gaúchos tenham uma boa alocação de capital? Não, eles estão talvez com sobreendividamento, muito imobilizado com autodepreciação, que é máquinas, ferro, que deprecia, né, tratores, máquina, pulverizador. Então, ele perturba. Quem é que ganhou nisso? Não, ele estimulou uma indústria de empregos. Então, sei lá, tem a indústria da AGCO, que é a Massey Ferguson, em Santa Rosa, tem Ibirubá, então tem Horizontina. Então, essas empresas e esses locais ganharam. Aí o governo intervém, dizendo, não, nós vamos produzir as máquinas aqui para ganhar complexidade econômica. Ou como, por exemplo, a gente tinha a Ford produz caminhonetes na Argentina, Hilux da Toyota também produzindo na Argentina, na Grande Buenos Aires. Como tem a lei do componente nacional, eles vão de Buenos Aires para Camaçari, na Bahia. Aí lá eles são montados e tal, e depois volta para o mercado consumidor São Paulo. Eles fazem toda essa rota, e aí tem peças, claro, que também pode ter um processo que fique mais interessante o mercado determinar, produzir a peça em São Paulo, mandar a peça, industrializar em Buenos Aires e voltar, mas aí tem um cálculo econômico dos empresários para tornar as cadeias mais eficientes. Mas no caso do Estado, que tenta fomentar essas indústrias e esses determinados mercados, a questão sempre tem a desculpa, a complexidade econômica, nós temos que aumentar a nossa formação de capital fixo, porque nós precisamos de mais investimento, então tem que fazer investimento em infraestrutura, podem, como os militares fizeram, como a Dilma fez, vamos endividar o Brasil, mas vamos fazer obras, porque nós vamos melhorar a vida das pessoas. Essas obras, num mundo livre, elas também seriam feitas, porque vai ter alguém poupador que vai fazer e vai ganhar com elas. Não alguém que vai tomar das pessoas com o pretexto de dar livre e ainda vai fazer obras ineficientes, porque é a natureza do Estado a ineficiência. O Estado é ineficiente por natureza. Por quê? Porque tem uma frase muito boa do professor Berta de Soto, que é assim, o que é eficiente é justo, o que é justo é eficiente. O Estado nunca vai ser eficiente. Por definição, porque para ser eficiente de uma maneira dinâmica, ele tem que estar dando para as pessoas a liberdade, ter esse componente ético de estar dando a liberdade dos indivíduos ficarem com os frutos do trabalho deles, num processo de mercado. As pessoas elas têm que estar elas têm que ter a possibilidade de colher os resultados das decisões delas, das ações que elas tomam. Não ter um salvador de última instância para todos os que perturbam o processo social. Então, o Estado é ineficiente, porque ele desarranja a economia, ele desarranja a alocação de recursos. Então, o Estado ele é ineficiente, então o Estado nunca vai ser dinamicamente eficiente, ele não tem razão para existir num pensamento anarcocapitalista, que no caso é o meu. Dentro da escola austríaca tem diferentes linhas. Mises mesmo era um minarquista. Um minarquista radical, no sentido que ele acreditava no Estado para as funções de justiça. Mas ele era, nesse sentido, um minarquista. Acho que hoje, se ele fosse hoje, ele diria que ele foi o último cavaleiro do liberalismo e que hoje o anarcapitalismo é a sequência do pensamento misesiano. E que o Estado não é necessário o Estado. E até o próprio liberalismo clássico, quando John Locke publicou a questão de separação de poderes, a questão de direitos naturais e do contrato social lá atrás, sobre o Estado como garantidor desses contratos, a própria ideia de liberalismo no mundo do antigo regime, aquilo ali parecia um mero devaneio. O que imperava era um pensamento hobbesiano.
E 100 anos depois foi dar frutos. E agora, então, os próprios liberais clássicos que enfrentaram isso vão dizer que o anarcapitalismo ou o autogoverno, porque anarcapitalismo às vezes pode não parecer muito bom. Então, é o autogoverno, os indivíduos se autogovernarem, ter liberdade de buscar o que é melhor para eles. E nesse processo de aprendizagem, eu tenho certeza que se não tivesse desenvolvimento do Estado, por exemplo, você fala da questão ambiental, não, mas se não fosse o Estado, a Amazônia, se não fosse o capitalismo, os grandes empresários, a Amazônia estaria de pé. Quem incentivou a ida para a Amazônia? E que até tem um lado muito benéfico na economia, por um lado, mas que não foi fruto da ação do Estado, mas o Estado também incentivou a ida para a Amazônia, incentivou a colonização, vamos dizer assim, do Centro-Oeste. Muitas dessas medidas que incentivou foi o Estado. Hoje nós falamos a produção de ouro sem respeitar leis ambientais, mas foi o Estado que permitiu, por exemplo, a existência de Serra Pelada, aquele cemitério a céu aberto, uma situação desoladora, é só ver as fotos. Então o Estado, ele é perturbação social. E os indivíduos, naturalmente, eles, quando tem propriedade, tu busca a sustentabilidade de recursos. Principalmente num mundo em que as pessoas não são. Porque a gente hoje tem um pouco um pensamento mais curto-prazista no Brasil e em todo o Ocidente. A taxa de poupança hoje média, enquanto na China, Japão vai ser 40%, 50%, no Brasil é 18%, 17%, nos Estados Unidos acho que é 18%, na Alemanha um pouco mais. Mas significa o quê? As pessoas não poupam muito, as pessoas consomem muito, elas são muito orientadas para o presente. Quem faz isso? O Estado, quando ele deturpa o processo social e tira de uns para dar para outros, as pessoas, a tendência delas é gastar esse recurso assim que elas conseguirem. E os que geram riqueza também vão pensar nisso. Eles não vão pensar em manter para 200, 300 anos, porque o Estado pode tirar deles. Então tem esse processo de justiça social, vamos implementar impostos crescentes, tirar o incentivo ao crescimento das pessoas. O Estado está sempre deturpando. Então a gente vive a realidade do mercado em que assim, é como se nós tivéssemos, por toda a história, até 1700 as janelas fechadas, e aí a gente abriu só assim, só um pouquinho. E olha esse pouco que foi aberto, quanto não gerou de crescimento econômico, de novas soluções. A gente saiu de andar em carroças para estar falando em colonizar Marte em 100 anos, talvez, não sei. Então nós estamos pensando aqui que o processo de mercado é sempre criativo. Pode não ser naquele momento. Pode ser que daqui a pouco as pessoas hoje já estão olhando mesmo a sustentabilidade, não. Vamos dar o próprio exemplo da questão ambiental, que a gente fala tanto há 10 anos atrás. No Rio Grande do Sul, todo mundo queria pegar, drenar qualquer banhado, fazer e plantar tudo. Hoje não, as pessoas já pensam, espera aí, nós temos que ter reserva d'água, porque temos verões mais secos, temos que aproveitar, fazer irrigação, temos que adotar práticas mais. Hoje não se faz como antigamente, o agricultor pegava, descava a terra, esmirilhava ela, usava em poucos anos. Hoje não. A maior parte pensa numa visão de longo prazo, fazendo com que reconstrução de terra, melhoria de produtividade, então as pessoas tendem a cuidar da propriedade delas. É justamente hoje a gente vê os centros históricos das cidades no Brasil e em outros países. Por quê? Porque como o Estado ele é ineficiente, aquelas regiões ficam subvalorizadas. E vou dar um exemplo: centro de São Paulo é, por exemplo, a ação do Estado que faz com que tenham uma série de edifícios abandonados lá que tornaram aquela situação, aquela região uma região perigosa, abandonada, não viva, ou até mesmo que a gente tem esses novos edifícios longe, que aí não tem vida nas calçadas, então é tudo escuro, tem pouca presença e mais propício ao crime. Então, o Estado ele vai perturbando essa ação dos indivíduos, esses arranjos dos indivíduos que eles tinham há muito tempo e que eles vão moldando ao longo do tempo, e toda vez que ele tenta intervir, ele vai desregulamentar o processo social, ele vai aumentar a preferência temporal dos indivíduos, ele vai tirar os incentivos éticos ao indivíduo atuar, que é ficar com. Por que o indivíduo vai criar se ele não vai ficar com os recursos dele mesmo? Então é por isso que, por exemplo, da Polônia dos anos 80, a Polônia é um grande caso de sucesso pós-queda da União Soviética, porque os poloneses tinham muito conhecimento técnico. Todo mundo era graduado, todo mundo tinha conhecimento. Só que eles não tinham processo de mercado, então ninguém criava nada.
Para quem tu vai criar uma coisa para o mercado se não vai mudar nada? Tu é um escravo do Estado. Não, não tem ninguém, tu não tem. Então, não é um embargo que faz com que Cuba seja pobre, é o socialismo. É o Estado intervindo na economia. Isso nós estamos falando em casos extremos, mas isso é em pequenas atividades. Eu também aqui dei alguns exemplos. Porque ele desrespeita esse mercado como um processo. Ele vai. Então, até para concluir, eu acho, já é. Não sei se o pessoal pode passar um pouquinho das 10 aí eu explico um pouco melhor aqui o mercado como processo. Eu me passei um pouquinho na minha direção, vamos dizer assim. Mas nesse mercado como processo, então os indivíduos eles vão estar sempre olhando para o futuro. O indivíduo ele sempre vai exercer a função empresarial, ele sempre vai olhar para os fins que ele tem, os fins que são subjetivos e dependem de valorações próprias. E esses são diversos, não cabe a nós julgarmos olhando pela visão austríaca, assim, misesiana, não é competência minha julgar os fins dos outros. Cabe a mim entender que as pessoas utilizam os melhores meios que elas têm, que elas pensavam ter para alcançar os fins que elas queriam. E, nesse sentido, eles estão sempre fazendo uso dessa função empresarial, esse uso dessa perspicácia empresarial, pensando em melhorar a alocação de recursos deles. Os indivíduos eles têm naturalmente uma poupança, eles sempre vão ter uma poupança, eles vão estar juntando recursos, olhando para amanhã. É a poupança que possibilita a expansão da economia. Então a economia ela não é uma economia simples, é a economia de mercado que nós tratamos, que é a economia monetária, que tem uma moeda, tem a instituição de um dinheiro, de uma moeda, que permite as trocas indiretas, porque a gente tem dois tipos de troca. As trocas diretas, que é o Arthur tem 10 melancias e o Matheus tem 10 sacos de cebola, mas o Arthur tem as melancias e quer a cebola, só que o Matheus não quer melancias, ele tem cebolas, ele quer batatas. Então nós temos que encontrar alguém que tenha 10, ele quer 10 sacos de batata. Então nós temos que encontrar alguém que tenha 10 sacos de batata, que queira melancias, para nós trocar para conseguir ficar com as cebolas. Então, a economia que nós vemos hoje é uma economia monetária, uma economia financeira, no sentido de existir o dinheiro, que é uma economia no qual nós temos troca indireta, troca envolvendo esse denominador, esse meio de troca, essa unidade de conta, esse meio de reserva que é o dinheiro. Que primeiro foi o ouro e hoje a gente está na mão da moeda estatal, moeda fiat. Mas então a economia ela vai ser composta pelo uso desse dinheiro, ela vai ter essas trocas diretas, ela vai ser composta por uma estrutura de capital, o mercado como processo. Nós vamos ter uma economia complexa, com diferentes setores. O Hayek vai desenhar um triângulo mais longe dos setores mais longe dos bens do consumo do consumo final aos mais próximos, então que tu vai agregando valor ao longo do tempo nesse processo, mas a economia é proposta, esse processo do mercado há uma estrutura de capital complexa em que aí vale frisar, os bens eles não vão ser heterogêneos por características naturais, os bens de capital, eles são heterogêneos porque cada um de nós significa o bem de os bens econômicos de uma maneira única, subjetiva, uma maneira individual. Então, os bens de capital, eles estão sujeitos à nossa interpretação como bens de capital. Eles não são bens de capital por natureza. O aço não se torna uma máquina, um motor, porque na natureza ele foi feito para se tornar um motor. Ele tem múltiplos usos. Ele se torna um motor, é empregado como motor a partir do momento que aquela peça passa a ser o uso do plano de produção, do plano de ação dos indivíduos. Então, a economia ela tem essa estrutura de capital que vai ser determinada pela alocação, o arranjo de recursos por indivíduos dentro da sociedade. Cada um dos indivíduos vai ter uma taxa de poupança, vai atuar em uma determinada atividade, é uma economia que não é só suscetível, mas tem das trocas, as pessoas fazem trocas, inclusive até, por exemplo, o conceito de lucro e prejuízo, eu vou trazer na próxima aula, mas o conceito de lucro e prejuízo que a gente pensa tem um lucro econômico e um lucro financeiro. O lucro econômico, o lucro financeiro é um lucro metal, o dinheiro, a plata,
que uma empresa faz, o que o indivíduo ganha. O lucro econômico, as pessoas não são só movidas por desejos monetários. Então, as pessoas também têm um lucro econômico a mais do que o próprio lucro financeiro. Mas numa economia de mercado na qual nós constantemente trocamos e queremos uma melhoria das nossas condições materiais, não só materiais, mas as imateriais também dependem de meios materiais, né? Também dependem de meios materiais. O lucro financeiro vai ser um importante determinante da eficiência de uma economia. E quem vai determinar a melhor alocação desses recursos sempre nos processos de mercado, sempre o livre mercado. Porque o livre mercado é o único no qual as pessoas, dados os meios que elas têm, vão ter os melhores, vão poder mudar os melhores caminhos para atingir os seus próprios fins. Significa que as pessoas não têm meios ilimitados? Não, a economia trata de escassez, os fins são ilimitados. A gente não tem, não, mas normalmente é assim. Não, aquela pessoa tem demais. Para que é tanto isso? Mas cada etapa que aquela pessoa tá, cada degrau que ela vai subindo, ela vai criando novos fins e vai olhando para trás e vendo os meios dela, o conhecimento dela, ela vai empregando e vai crescendo. Então, talvez há 100 anos atrás, pensar que há 200 anos atrás, nós estamos em 2025, né? Há 200 anos atrás, em 1825, chegasse alguém e falasse. Daqui a 200 anos na Califórnia, eles vão ter uma renda de $90.000 per capita mensal, anual. A renda per capita é $90.000 na Califórnia. A Califórnia hoje ela passou, eu acho que ela passou a Alemanha. Só a China, o Japão e os Estados Unidos que são uma economia maior que ela. Mas isso foi o quê? Foi fruto de que descobriram ouro, alguém foi lá, começaram a cavar e teve ação empresarial, e aí teve o surgimento do complexo tecnológico, e foi se desenvolvendo toda essa indústria, todo esse processo que indivíduos vão criando, desenvolvendo e proporcionando melhores soluções. Claro, teve a intervenção do Estado nesse cenário, teve também, mais para desregular do que para ajudar. Mas e mesmo que não fosse na Califórnia, seria em outra região, ou quem diria que nos anos 50 a Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil em termos per capita. Hoje ela é 10 vezes mais produtiva, 6 vezes mais rica. Acho que o PIB per capita da Coreia do Sul é 60 mil, no Brasil é $10.000 ao ano. Então, ou, por exemplo, o livre mercado. Eu dei antes o exemplo da questão do comércio internacional. Até na Argentina, no final do século XIX, século XX, era uma economia aberta para o mundo, uma economia aberta. Teve um boom do mercado de exportação de carnes e esses derivados. eh, Após a descoberta do sistema de frigoríficos, que fez com que carne enlatada, tem uma série de inovações que proporcionaram isso, que fizeram um boom do preço da carne e fizeram que a Argentina ficasse um país muito rico e que se especializou naquilo ali. Então, aquilo ali foi uma especialização econômica. Eles conseguiram ter mais meios para alcançar os seus fins. Então, o livre mercado sempre determina a melhor alocação de recursos. Ele sempre vai determinar as pessoas trabalhando no que elas são mais produtivas. Porque, apesar de que um indivíduo só pode gerar erro, mas a gente pensa em um arranjo de pessoas, um fenômeno complexo, num sentido complexo de um arranjo de bens e capital. O capital aqui ele não é sentido capital financeiro, só capital no sentido no conjunto de meios, de bens de capital, bens intermediários que vão ser unidos e concatenados para gerar melhores soluções. Então, o livre mercado, nesse processo de mercado, ele sempre é a melhor alternativa, porque os indivíduos são autointeressados, os indivíduos olham para o futuro, os indivíduos são perspicazes, os indivíduos agem de uma maneira antropológica. Quase todos nós agimos de uma determinada. Quase todos, não, todos nós. É que quase todos, porque em alguns momentos uns dão, outros sim, mas todos nós, em um determinado sentido, uma determinada época, vamos agir, vamos exercer a função empresarial e antropologicamente, no sentido mais amplo, vamos ser empresários. Isso faz com que todos sejam empresários, no sentido empresário capitalista, proprietário dos bens de capital e que toma as decisões, proprietário da empresa? Não. Mas esse é um assunto que fica para a próxima aula, vai ser continuado na próxima quarta-feira, né, Matheus? Isso, exatamente. E obrigado a todos que estão numa véspera agora, que eu estava olhando, véspera de feriado, o pessoal aqui falando em economia austríaca, isso é muito bom, cara. Isso é
Se a gente pensar, é muito bacana. Parabéns a todos pela presença e obrigado por terem me ouvido, a minha digressão aí por quase 2 horas até foi. Eu sei que um pouco, às vezes, eu dou uma, vamos dizer assim, saio pela tangente alguns assuntos, mas depois eu volto. Mas é que realmente a gente tem que ir construindo, porque agora na próxima aula vocês vão compreender bem melhor com a teoria do empresário e a teoria da intervenção, todos esses conhecimentos que eu tentei trazer hoje, tá? Obrigado, então, professor Arthur. Pessoal, se alguém tiver mais dúvidas, eu vi que o Daniel também colocou algumas coisas ali no chat. Só passa no WhatsApp para mim, eu encaminho para o professor Arthur. Como ele comentou, semana que vem vai ser tudo isso aplicado, todos esses conceitos mais teóricos vão ser aplicados nas análises de case que ele vai trazer, também na explicação de empreendedorismo. Então não percam na próxima quarta-feira a segunda aula do nosso módulo. Muito Isso. obrigado, pessoal. Oi. E quem tiver algumas dúvidas, tiver dúvidas, eu estava pensando agora, eu vou passar para o Matheus uma lista, talvez, Matheus, quem sabe, desses tópicos. Assim, não precisam ser textos tão profundos, acadêmicos, mas eu posso trazer até texto do Mises Wire, alguma coisa do Mises Brasil, principalmente, pessoal, e lendo algumas ideias, concatenando e lendo, coisas simples. E na próxima Perfeito. aula a gente pode ter começar uns 10 minutos para a gente tirar tira dúvidas. Quem sabe aí eu vou mandando esses textos e a gente vai conversando. Se Acho que amanhã o Léo quiser me também. passar, Arthur, os links, pode ser dois, três links, não precisa ser muita Eu te coisa. passo, não vou passar, passo uns 3, 4, 5 basilares assim pro pessoal. Tá. Daí eu Tá. compartilho com o link da gravação para todo mundo. Tá bem, o Léo também tem uma dúvida aí, pelo que eu vi. Tá com Isso. a mão, tá É, en- acenando. então, professor, vai ser muito bom ter esses textos porque, para mim, né, pelo menos é meu primeiro contato com esse assunto. Eu nunca tive nenhum outro contato antes, então, tipo assim, eu achei bem complexo. Não vou dizer pra você que eu entendi tudo, então vai Não, ser tá muito bom. bom para poder entender. Realmente. As primeiras vezes o cara fica um pouco boiando. Eu vou te contar que também é assim. Eu também, comigo foi assim, no início pensar subjetivismo, até tu pensar essa história do sujeito, a complexidade, individualismo, as diferentes propostas metodológicas. Se tu for pensando, tu vai entrando até tu, sabe, demanda um pouco de leitura. Então eu vou mandar alguns textos, tem alguns textos bem bons, simples e bons, que no qual os autores conseguem fazer melhor do que eu essa síntese para explicar para vocês alguns fundamentos da escola austríaca. E aí, na próxima aula, a gente tira umas dúvidas, e até no início, se vocês tiverem, mesmo com vocês algumas dúvidas, não entenderem, enviem antes para o Matheus, vamos dizer assim, um dia antes, na terça-feira, que na quarta eu já respondo cada uma delas, assim, posso até talvez já trazer algum texto para responder cada uma delas, tá? E até já incluo nos slides iniciais, antes de começar a aula propriamente dito, vamos tirando as dúvidas, tá certo?